O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, considerou incompetente o Sérgio Moro, ou seja, não era o juiz natural das causas envolvendo o ex-presidente Lula e a Lava Jato. Mas hoje eu quero falar de escrúpulos. Você considera um comportamento escrupuloso o de Sérgio Moro enquanto togado, depois como político no Ministério da Justiça e agora na iniciativa privada? É sobre isso que eu falo no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 12 de março de 2021. E eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso esteja pintando pela primeira vez aqui no canal, caso ainda não tenha feito, inscreva-se agora aqui no canal, inscreva-se agora aqui no canal, porque você ganha assim, você ganha muito vídeo novo todo dia, todo dia, todo dia. No mínimo 7 vídeos por semana tem aqui nesse canal, beleza? Então você se inscreve, ative as notificações, sininho na fita, porque como é muito vídeo, o YouTube já lhe avisa no momento exato em que eu postar. Notificações na fita, notificações para tudo, postagens, pá. Faz a fita, faz o rolê, porque eu garanto recompensa. Por quê? Porque eu trago os vídeos com os assuntos que eu sei que você gosta. Quais são eles? Cultura, democracia, política, cidadania, história e tudo mais que se passa na minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, se inscreva agora, porque eu ganho a sua nobre companhia e você ganha os vídeos que compartilha. Nós dois ganhamos, eu e você, você e eu, juntinhos. Muito obrigado pela companhia de todos vocês aqui no canal. Beijo. Vamos lá. A gente, segunda-feira, né, a gente teve esse abalo sísmico na política nacional, que foi por um meio inusitado não, surpreendente é a palavra correta. Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, teve seus direitos políticos readquiridos, porque o ministro Edson Fachin considerou Sérgio Moro incompetente, que é uma tecnicidade do direito, que a competência é o seguinte: está sob a alçada, está sob o poder daquele magistrado resolver, decidir sobre isso ou não. Então, quando nós falamos no universo do direito de incompetência ou competência, não é uma qualificação do trabalho da pessoa, daquilo que ela entrega, mas sim se ela tem autoridade, se está sob sua alçada, sob sua governança, aquela causa em particular. E aí, já alguns juristas já estavam criticando há um bom tempo que tudo que acontecia na Petrobras ia para Curitiba. Aí teve alguns juristas brincando aí na internet, se acontecesse uma briga no posto de gasolina BR, seria a alçada do Sérgio Moro também. Uma confusão numa loja de conveniência no Poço Ipiranga seria de competência do juiz Sérgio Moro. E aí o Edson Fachin, agora na segunda-feira, considerou o juiz Sérgio Moro incompetente e isso devolveu os direitos políticos, ao menos no momento, para o Lula, para o ex-presidente Lula. Isso ainda a PGR falou que vai recorrer, vai ter votação no plenário, a gente não sabe o que vai acontecer na votação no plenário, mas hoje, devido à decisão do ministro Edson Fachin, nós temos esse cenário. Então, essa tecnicidade do direito, eu já te expliquei o que é da incompetência, mas a gente pode partir para uma perspectiva também de caráter, uma leitura popular, uma leitura usual, coloquial, do que é a palavra, do que é competência ou incompetência. Eu considero, no sentido coloquial, e aqui tudo eu que considero, longe de mim ter a pretensão de dar juízo de valor, certezas, definições cabais, eu deixo para outras pessoas que a empáfia, a arrogância são características mais destacadas de sua personalidade. Não é exatamente o meu caso. Eu considero o José Luiz, um beijo pro José Luiz. Eu considero o Sérgio Moro também incompetente, no sentido coloquial do termo, por ele de fato não ter conseguido julgar, dentro dos marcos do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, os inegáveis roubos, a inegável corrupção colossal que existiu dentro da Lava Jato. Assim como eu considero incompetente também, no sentido coloquial do termo, o Ministério Público, a Lava Jato, por não dar conta, por incompetência, no sentido coloquial do termo, de gerar provas
com toda a bandalheira que lá aconteceu. Porque eu não nego os roubos à Petrobras. O que eu questiono é a forma, o mecanismo, no meu entendimento espúrio, de se produzir provas e depois de se julgar. Por isso eu considero o Sérgio Moro também incompetente no sentido coloquial do termo, por não conseguir dar pena para algo que na minha concepção aconteceu e ele não conseguiu, respeitando os códigos de processo que existem, a legislação existente, para dar conta de punir as pessoas. Isso eu considero uma incompetência. Eu considero também Sérgio Moro incompetente como político no governo Bolsonaro. Quando ele, na pretensão, na sua soberba, na sua arrogância, achou que conseguiria domar Bolsonaro, conseguiria colocar Bolsonaro como um executor de sua pauta, Sérgio Moro foi incompetente em seu intento, porque o que aconteceu foi exatamente o contrário. Jair Bolsonaro colocou Sérgio Moro no bolso. Jair Bolsonaro é que apequenou Sérgio Moro e o fez de poodle, o fez de cachorrinho de estimação, expondo ele como um troféu por trazer uma pessoa de prestígio naquele contexto, hoje bem menos, mas naquele contexto muito mais, para o seu ministério, para o seu governo, para o seu time, e o apequenou, o colocou no bolso. Sérgio Moro foi incompetente ao tentar colocar cabresto em Jair Bolsonaro. Foi exatamente Jair Bolsonaro que colocou o cabresto em Sérgio Moro. Novamente, Sérgio Moro foi incompetente neste momento. Sérgio Moro também foi incompetente na visão coloquial do termo, na política. Ele não conseguiu aprovar as coisas que queria no Congresso Nacional, novamente por soberba, por arrogância, por se achar ainda togado. Quando, na verdade, ele era um elemento político ali, teria que negociar, teria que sentar com os presidentes das casas, teria que negociar com os parlamentares, com as bancadas, com os partidos políticos, mas não. Acostumado a só mandar cumpra-se, que é o jeito de um juiz trabalhar, ele achou que o universo de Brasília seria igual. Incompetente na política também ao aprovar o que queria, o que desejava, o que almejava. Completamente incompetente. Também incompetente no sentido coloquial do termo na sua saída. Ele tinha a convicção que conseguiria esvaziar o bolsonarismo, conseguiria minar bases de apoio de Jair Bolsonaro. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Pela incompetência política de Sérgio Moro, Jair Bolsonaro perdeu muito pouco, o lavajatismo ficou desse tamanhinho aqui, pequenininho dessa forma aqui, enquanto, por outro lado, o Jair Bolsonaro se fortaleceu. Ou, no mínimo, ficou no 0-0. Não perdeu tanto assim com a saída de Sérgio Moro. Veja você que a incompetência de Sérgio Moro transborda a tecnicidade do direito. Mas agora eu quero falar de escrúpulos. Escrúpulos a gente está falando exatamente da questão da suspeição, porque a gente vincula as coisas, né? A suspeição de Sérgio Moro seria por ele ter agido com parcialidade, ou seja, de forma inescrupulosa na condução do processo, no julgamento do processo. Agora a coisa fica mais séria, porque aqui a incompetência é uma situação. Agir de forma inescrupulosa é outra situação. O que eu considero inescrupuloso? Eu considero, por exemplo, inescrupulosa a forma como Sérgio Moro divulgou, quebrou sigilo da Dona Marisa, por exemplo, uma conversa corriqueira entre mãe e filha, com termos que a gente usa nas nossas conversas corriqueiras, familiares, entre amigos, entre pessoas de nossa confiança, somente para desmoralizar. Não tinha prova nenhuma, não tinha acontecendo nada demais ali, fora visando a desmoralização de uma pessoa. A Dona Marisa, no caso, é a família de Lula. Eu considero inescrupulosa a forma como Sérgio Moro divulgou áudios ilegais da presidente Dilma. Ele sabia o que estava fazendo, a gente viu nas gravações da Vaza Jato, da Operação Spoof, que ele tinha total consciência do crime ou da pisada fora da linha, do agir inescrupuloso que ele estava tendo. Isso teve consequência no STF. Você se recorda que o Teori Zavascki deu uma reprimenda pública em Sérgio Moro e ele abaixou a cabeça e pediu escusas. Isso eu considero inescrupuloso. Eu acho que é um comportamento inescrupuloso. Eu considero absurdamente inescrupuloso, e a ministra Carmen Lúcia concorda, no meio da fala, no meio do voto do Gilmar Mendes, ela considerou gravíssimo o fato de grampear o escritório da defesa do presidente Lula, o ramal central do escritório foi grampeado. Sérgio Moro mentiu para o Supremo, falou que não sabia, e depois a Vivo confirmou, falou que tinha o grampo, sim, informou que era do escritório de advogado. Assim como eu considero inescrupuloso o monitoramento em tempo real
que o Ministério Público promoveu, mas Sérgio Moro tinha consciência do que acontecia, dos passos de com quem se encontrava a defesa, o advogado do presidente Lula. Eu considero isso absurdamente inescrupuloso. Considero um comportamento sem escrúpulos de Sérgio Moro nisso, porque é inaceitável. Coisa de Estado policialesco, coisa de ditadura, coisa de quem vive, de sociedades que vivem sob o arbítrio, sob regimes autocráticos. Eu considero absurdamente inescrupuloso esse comportamento. Também considero inescrupulosa a tentativa de interferir no resultado eleitoral, divulgando, antes do primeiro turno, na iminência do primeiro turno, a delação premiada de Antônio Palocci. Tentativa vil, no meu entendimento, inescrupulosa, de interferir no primeiro turno. E depois uma delação que disse muito pouco, né? Já tinha dúvidas ali dos investigadores se isso deveria ou não, se deveriam fechar ou não, porque parecia que a delação do Palocci era de Google, não tinha muita coisa nova ali. Mas Sérgio Moro, agindo politicamente enquanto togado, divulga essa delação com fim político. Eu considero isso absurdamente inescrupuloso. Depois, absurdamente inescrupuloso também, o aceite a assumir o Ministério da Justiça logo depois, poucos meses depois, de dar sentença condenando à cadeia o principal oponente daquele que venceu. Vamos lembrar, no momento que o TSE derruba a candidatura de Lula, o registro de candidatura, a Datafolha dava 39 pontos percentuais para Lula e 19 pontos percentuais para Bolsonaro. Antes da facada, antes da confusão toda. Isso iria permanecer até outubro? Não sei. Não dá para contar a história que não aconteceu. Possível. Mas o que temos é que, naquele momento, Lula tinha 39% dos votos, o Jair Bolsonaro tinha 19%, e assim que Bolsonaro venceu, Moro deixou a toga para virar político, para ir para o ministro. Eu considero isso absurdamente inescrupuloso. Absurdamente inescrupuloso. Influenciou nas eleições, definiu, optou pela política logo após interferir nas eleições. E também considero absurdamente inescrupulosa a ação em conluio com o Ministério Público em todo o processo. Isso fere o Código de Ética da Magistratura, os artigos 8 e 9 do Código de Ética, determina a imparcialidade, a postura equidistante entre as partes, entre a defesa e a promotoria. Tinha equidistância ali? Eu lhe pergunto. Havia um tratamento equidistante entre as partes? Enquanto um era monitorado, com conhecimento de Sérgio Moro, um lado, a defesa era monitorada, tinha os seus passos, suas estratégias monitoradas, enquanto do outro lado você tinha uma troca de mensagens quase subalterna, bajuladora, do Dallagnol e de toda a equipe da Lava Jato para com Sérgio Moro. Considero isso absurdamente inescrupuloso. Aí, dentro do Ministério, como político, eu considero absurdamente inescrupuloso o projeto de lei de combate ao crime, pacote anticrime, esse nome de fantasia, que propôs excludente de licitude. Na prática, a gente sabe, né? Era dar uma liberdade para o dedinho frouxo da autoridade policial. O policial tem sim o dever de usar o recurso extremo da arma de fogo em situações muito particulares. Mas isso deve ser sim investigado. Deve ter sim consequências caso existam abusos. Não pode ter uma excludente de licitude a priori dando ok para o dedo frouxo de autoridade policial, principalmente nas periferias das grandes cidades brasileiras. Eu acho isso absurdamente inescrupuloso, um comportamento do então ministro Sérgio Moro. Também considero inescrupulosa a falta, inescrupuloso o silêncio de Sérgio Moro sobre a questão das rachadinhas. Isso aconteceu ainda em 2018, que esse escândalo de Flávio Bolsonaro veio à tona, e Sérgio Moro, enquanto ocupava o cargo, num silêncio inescrupuloso, no meu sentido, na mais absoluta falta de escrúpulos, naquele momento, em relação às rachadinhas. Em relação às políticas armamentistas de Jair Bolsonaro, que a gente sabe, na verdade, visa estimular uma guerra civil, porque ele fala que é para não
para a população não aceitar determinações que discordem do governo, ou seja, guerra civil, o povo uma insurreição do povo contra a autoridade constituída, isso é uma guerra civil. Sérgio Moro, de forma, no meu entendimento, inescrupulosa, jamais comentou a respeito enquanto era ministro da política equivocada de armamento, que ele sabia. Ele até tentou trazer a Lona Sabó para o conselho, acabou não dando conta politicamente porque foi humilhado por Jair Bolsonaro, nas várias vezes que aceitou humilhação e engoliu o sapo. Eu considero isso absolutamente inescrupuloso. O silêncio de Sérgio Moro também sobre as manifestações golpistas que aconteceram enquanto ele ainda era ministro. Fechamento do Supremo, fechamento do Congresso. Andava com aquela pessoa foi madrinha de casamento daquela pessoa lamentável, que eu considero lamentável, a Carla Zambelli. Naquele momento era amiguinha, estava lá, sendo padrinho de casamento. A dona Conja é madrinha de casamento. Eu considero isso inescrupuloso. Completamente inescrupuloso. Também, agora, na vida privada, eu deixo uma pergunta para você. Você considera escrupuloso? Você considera um comportamento com escrúpulos? Enriquecer, porque ele está conseguindo enriquecer, está ganhando um belíssimo salário, agora muito maior do que nos tempos de toga e do que nos tempos de ministro. Às custas da sociedade, com o escritório Álvares e Marçal, Álvares e Marçal, que esse escritório é responsável pela recuperação judicial da Odebrecht e da OAS. Isso é um comportamento escrupuloso? Eu, na minha perspectiva moral, acho um absurdo. Acho incrivelmente inescrupuloso esse comportamento de enriquecer às custas da recuperação judicial da Odebrecht e da OAS. Mesmo que não venha dinheiro direto dessas contas para o bolso Sérgio Moro. Só dele estar lá já ultrapassa o limite razoável por causa do ditado da mulher de César. Você não basta parecer ser honesto. Não basta ser honesto. Tem que aparentar honestidade. E aqui, o que aparenta é um comportamento que foge da minha perspectiva moral. Do que eu acho certo. Na lide com a coisa pública. Porque ele era, hoje não mais, mas ele era uma pessoa pública, um homem de Estado. Eu considero inescrupuloso. E aí o moromínio de rede social vem com aquele discurso furado, bobo, vulgar. Ah, então você apoia a corrupção, e os milhões, e os bilhões e tal, não sei o quê. Beleza, primeiro que dá para você combater a corrupção sem quebrar as empresas. Vários exemplos do mundo afora. Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, todos combatem a corrupção, porque a corrupção é uma característica humana, não é brasileira. Só que você preserva os empregos, preserva a economia e pune as pessoas que roubaram. Pô, é difícil entender isso? O que acontece? Você, esse espírito denista, que tem Carlos Lacerda como um espectro, sempre dedinho em riste e sempre disposto a apoiar um golpe para combater a corrupção. Toda vez, todo golpe gestado por Carlos Lacerda, que até hoje é reverberado por essa classe médio denista, os amarelinhos aí, que vão para a Avenida Atlântida, que vão para Paulista, aqui em Goiânia que vão para Tamandaré, vão lá para o Areião. Veja, só um parênteses. Veja que até nisso as coisas de classe se definem. Veja os espaços das manifestações golpistas dos amarelinhos. Atlântida, Avenida Atlântida, zona sul do Rio de Janeiro. Você tem lá a Paulista, centro do capital, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você tem a Catamandaré, no setor oeste, uma parte nobre da cidade, no Areião, uma parte nobre da cidade, lá do Bueno. Enquanto as manifestações populares no Rio de Janeiro se dão na Cinelândia, lá no centro, perto de onde o povo trabalha. Em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo, onde o povo trabalha. Aqui em Goiânia, é na Praça Universitária, na Praça Cívica, lugar de estudante, lugar de trabalhador. Você já vê uma distância classista de onde acontecem as manifestações. Fecha parênteses. Essa direita udenista brasileira nunca se furtou a apoiar um golpe, a apoiar, a rifar a democracia pelo combate à corrupção. E era o que estava em curso. Estavam rifando o Estado Democrático de Direito, estavam rifando o devido processo legal. Por quê? Para combater a corrupção. E aí você entrega a democracia? Comigo não. Comigo não. Você combate a corrupção dentro dos marcos democráticos. Qual a dificuldade? Qual o problema? Fazer isso.
Não dá conta? Aí eu volto lá na incompetência. Se prepare melhor, estude mais para fazer o seu ofício, o seu dever, dentro dos marcos legais da democracia, dentro dos marcos do Estado Democrático de Direito, dentro dos marcos do devido processo legal. Se não dá conta, velho, sei lá, presta concurso no Banco do Brasil, presta concurso no INCRA, presta concurso de outro lugar, vai abrir uma padaria, sei lá. Se não dá conta, não aguenta, bebe leite, né? Se não aguenta, bebe leite. Vocês compreenderam? A incompetência, no sentido coloquial do termo, e a falta de escrúpulos, que é o pano de fundo desse debate sobre a suspeição de Sérgio Moro. Eu fiz uma lista de circunstâncias que eu lembrei, que eu pesquisei ao longo da história da Lava Jato e até o dado momento em que Sérgio Moro hoje tem um belíssimo salário para administrar de um escritório, é sócio de um escritório que faz a administração judicial, da recuperação judicial da Odebrecht e da OAS, o que eu considero absurdamente inescrupuloso e imoral. E eu não sei se vale o preço entregar a democracia para combater a corrupção. Até porque quando fizemos isso na história, a corrupção não acabou. Existia corrupção antes, existiu durante o período do arbítrio, da ditadura militar, e continuou existindo depois. Por quê? Porque a corrupção é uma característica humana. É um combate contínuo. Você não acaba com a corrupção. Com a democracia você acaba. Já acabamos algumas vezes no Brasil. O projeto de poder no Lava Jato parece que começou a ser controlado. Mas a gente precisa estar... É preciso estar atento e forte. Não se esqueça disso nunca. Tudo é divino, maravilhoso. Mas é preciso estar atento e forte. Atenção para o refrão. Rapaziada, você chegou até aqui, like, por favor, dê seu joinha. Importantíssimo para mim a sua interação aqui com o canal. Vai chegar mais longe, tá crescendo, tá massa. Eu tô tão feliz com vocês, você não imagina, velho. Live no final de semana, hoje, como toda sexta-feira, a partir de agora, eu e André Rodrigues recebemos 2 convidados para o debate Tirem as Crianças da Sala. Conversa franca, longa, profunda, divertida, etílica. Eu e André Rodrigues, hoje recebemos Júlio Meirelles, advogado eleitoral, cara crítico a Lava Jato, ele é pré-candidato aí da OAB de Goiás, e a vereadora Ava Santiago, vereadora aqui por Goiânia, Ava Santiago, do PSDB. Vamos conversar sobre tudo isso. Lula, Lava Jato, Moro. Hoje, às 9 da noite, espero você. Amanhã, às 9 da noite, enquanto o Morgan não se recupera, farei a live Dance With Myself, eu e você e eu juntinho. Você manda pergunta, eu respondo. Você manda pergunta, eu respondo. Bate bola. Se vocês tiver pergunta, a live vai ser curta. Se tiver pergunta, a gente faz 2 horas de live. Vocês vão determinar. É você, a sua pergunta que determina o tamanho, a extensão da live. Tomara que o sábado que vem Morguinho já esteja recuperado para fazermos a clássica e tradicional etírica Morgue Costa do Sabadão. Beleza? Rapaziada, excelente sexta-feira para você e é nóis!